Olá, tudo bem? A nossa maratona de comentários ao CPC de 2015 continua e nós inauguramos agora a análise de um novo livro do Código, que é o livro que trata dos atos processuais. Vamos começar tratando dos atos em geral, algumas considerações a respeito dos atos em geral. E aí, na sequência, nos próximos vídeos, a gente vai entrar na análise específica dos atos de cada um dos sujeitos do processo. Mas antes de fazer a análise do texto normativo, como sempre, eu quero te convidar, se você gosta desses vídeos de comentários ao CPC, te convidar a espalhar esses vídeos por aí, ajudar na divulgação, manda lá para sua turma, para os seus amigos, seus colegas de faculdade, de estágio, de trabalho, enfim. Todo mundo que gosta ou que está precisando estudar processo civil, convida para fazer parte dessa grande comunidade aqui que nós estamos construindo de pessoas interessadas em processo civil. Então, fica aqui o convite, e se você gostar desse vídeo ao final, deixa aqui o seu like, o seu comentário, interage, por favor, que tudo isso faz com que esses vídeos cada vez mais tenham um alcance maior. E quanto maior o alcance, melhor para todo mundo. Feito isso, vamos analisar agora os artigos que serão objetos deste vídeo, que é o artigo 188 e o artigo 189, que tratam, como eu já disse lá no início, dos atos em geral no processo. Primeira regra prevista está no artigo 188, que disciplina o seguinte: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, como regra geral no processo civil, nós temos essa da informalidade, ou seja, se não houver forma prevista em lei específica para aquele ato processual, o ato vai ser considerado válido se feito de alguma forma atingir a sua finalidade. Agora, se a lei estabelecer formalidades específicas para um determinado ato processual, e essas formalidades precisam, em regra, ser respeitadas. E eu vou dar um exemplo muito claro de formalidade processual. A citação. A lei estabelece determinados requisitos, determinadas formalidades para a realização deste ato de comunicação processual, que é a citação. E é muito importante que essas formalidades sejam respeitadas para que o ato processual de citação seja considerado válido e opere efeitos no processo, porque a citação é um pressuposto processual bastante importante para a validade do processo. Quer dizer, o processo só pode se desenvolver de forma válida se o réu for validamente citado, e para que ele seja validamente citado, há necessidade de respeito àquelas formalidades. Nesse contexto, quando a gente fala em formalidades processuais, a gente não pode ter um certo preconceito que andam incutindo na nossa mente de que formalidades são dispensáveis, que as formalidades elas são desnecessárias, elas são uma burocracia exagerada. É possível que em determinadas situações se estabeleça de fato uma burocracia exagerada. Mas como regra geral, as formalidades elas servem para promover segurança jurídica. E além de promover segurança jurídica, elas servem também como uma forma de garantia das partes, ou seja, de que os atos processuais vão ser praticados dentro daquele rito previsto na legislação, para que as partes não sejam surpreendidas no decorrer do processo com a prática de atos completamente diferentes daquela forma prevista na legislação. Porque se isso acontecer, esses atos terão que ser considerados anulados. Então, as formalidades processuais elas têm essa finalidade essencial de segurança jurídica e a outra finalidade essencial de garantia para as partes. Além disso,
Esse artigo 188 traz uma regra bastante interessante que a doutrina denomina de instrumentalidade das formas. Para dizer ali no final, né, que se determinado ato tiver sido praticado em descompasso com as formalidades previstas na legislação, como diz o texto aqui, né, os atos foram realizados de outro modo, mas eles tenham atingido a sua finalidade. Então, muito embora não se tenha respeitado as formalidades previstas na lei, se a finalidade foi atingida, o ato pode ser aproveitado. Mas aí também a gente precisa analisar com uma certa parcimônia essa regra da instrumentalidade das formas, porque não basta só que a gente verifique que o ato foi praticado de outra forma e atingiu a finalidade. É preciso, além disso, que esse desrespeito à formalidade não tenha resultado em algum prejuízo para as partes ou para a parte contrária naquele processo. Então, além de atingir a finalidade, eu preciso verificar a ocorrência de prejuízo. Se ocorreu prejuízo para a parte, aquele ato não pode ser considerado válido, ele precisa ser anulado e praticado novamente, daí seguindo as formalidades legais, ok? E é muito importante aqui que essa análise sobre o prejuízo seja uma análise feita pelo juiz antecedida de um debate com as partes, ou seja, tem que abrir o contraditório para que as partes se manifestem a respeito da possibilidade de aproveitamento daquele ato, de consideração a respeito da sua validade, né? Então as partes precisam ter a oportunidade de falar nos autos a respeito disso, e quando o juiz for decidir se aquele ato é válido ou não é válido, ele precisa levar em consideração as manifestações das partes a respeito daquilo, sobre se há ou não há prejuízo naquele caso. Isso é de extrema importância, tá? Não pode ser uma análise autoritária do juiz, no sentido de ele verificar se houve ou não houve prejuízo e, com base na compreensão específica dele, decidir sobre a validade ou a invalidade do ato. Ele precisa abrir o contraditório para as partes e respeitar aquilo que as partes tenham levado nas suas manifestações, debatendo com elas nas razões da sua decisão. Ok? Além disso, nós temos que analisar aqui o artigo 189, que vai disciplinar o seguinte: os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 1, em que o exija o interesse público ou social, inciso 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E 4, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Nessas hipóteses aqui, nós teremos a possibilidade de excepcionar aquela regra de publicidade dos atos processuais, que é uma regra prevista aqui, tanto no artigo 189, no caput, como nós acabamos de ver. É também uma regra prevista lá no artigo 11 do CPC, que nós já estudamos também. E, além disso, é uma regra de natureza constitucional, porque está prevista lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, a gente consegue perceber aqui que a publicidade dos atos processuais é uma regra bastante importante, dado esse seu caráter constitucional, né? E até para possibilitar um controle sobre a atividade do Poder Judiciário, né? É que se exige a publicidade dos atos processuais. Só que, nessas hipóteses do artigo 189, o legislador decidiu excepcionar a regra, né, criando situações em que o processo ou parte dos atos processuais vá ser praticada ou vá correr em segredo de justiça, para proteger
esses interesses outros mencionados aqui nos incisos do artigo 189, porque são interesses que o legislador considerou importantes a ponto de excepcionar essa regra da publicidade, né? Então a gente tem ali, por exemplo, sempre que houver um interesse público no segredo de justiça ou interesse social, ou seja, a publicidade for causar muito mais prejuízo do que o segredo naquele processo. As ações que versam ali sobre direito de família, né, porque envolvem questões muito íntimas das pessoas e envolvem, via de regra, pessoas incapazes, e isso gera a necessidade de proteção das informações relativas a esses processos, né, para que eles não tramitem em formato público. Além disso, sempre que tiver no processo dado que seja confidencial, que seja protegido pelo direito à intimidade, conforme prevê o inciso 3, é o caso, por exemplo, num processo em que o juiz determina a quebra do sigilo fiscal e bancário de uma das partes. Se ele fizer isso, ele precisa, se não colocar os autos do processo todos em segredo de justiça, pelo menos essa parte da documentação que consta a quebra do sigilo com as informações decorrentes dessa quebra, ela precisa ser protegida, né? Porque esses dados não podem se tornar públicos porque justamente dizem respeito ao sigilo fiscal e bancário daquela pessoa, né? Além disso, sempre que houver uma discussão no processo judicial a respeito de arbitragem, e na arbitragem ou na convenção de arbitragem houver previsão de que aquilo vai tramitar em sigilo, no processo judicial também haverá necessidade de tramitação em sigilo, em segredo de justiça, como exceção a essa regra da publicidade. E além disso, os parágrafos 1º e 2º do artigo 189 vão complementar essas informações, essas regras, para dizer o seguinte: o primeiro, o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. O que é uma coisa bastante óbvia, né? Porque eu preciso garantir o acesso aos autos das pessoas que trabalham naquele processo, então, além dos servidores e do próprio juiz, né? As partes e os advogados, eles têm direito de acessar os autos desse processo e obter informações a respeito disso, né? A restrição aqui fica com relação ao público em geral, não com relação às partes e aos advogados. Já o parágrafo 2º vai disciplinar o seguinte: o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário de partilha resultantes de divórcio ou separação. Aqui a extensão, né, da possibilidade de que um terceiro tenha acesso ao dispositivo da decisão proferida num processo que tenha tramitado em segredo de justiça, sempre que esse terceiro demonstrar que tem interesse jurídico, ou seja, que aquela decisão pode afetá-lo, pode afetar um interesse seu, um direito seu, uma pretensão sua. Aí ele vai ter que peticionar demonstrando a existência desse interesse jurídico, não é qualquer interesse, ou seja, a pessoa precisa demonstrar que vai ser afetada juridicamente por aquela decisão sobre a qual ela busca informações, e aí vai ser possível conceder a ela informações nos termos do parágrafo 2º desse artigo 189. Ok? Era isso o que nós tínhamos para tratar a respeito desses dois artigos. Nós vamos continuar tratando sobre os atos processuais no próximo vídeo, inclusive nós vamos falar sobre os negócios jurídicos processuais, artigos 190 e 191 do CPC. Eu conto com a tua audiência lá também. Até mais!